Você descobriu que o seu esposo usa droga depois de anos de uso e está angustiada porque não sabe o que deve fazer? Então continue comigo até o final do vídeo que eu vou dar algumas sugestões de como você pode agir. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E se você tem problema com álcool ou outras drogas, eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar o seu like. Aqui você encontra informações e orientações e aqui você não está sozinha nem sozinho. Descobrir que o esposo usa droga ou que é dependente de álcool após alguns anos de casada é uma situação comum e bem mais comum do que você possa imaginar. E não é só a esposa que demora tanto tempo para descobrir que seu esposo faz uso de drogas ilícitas, porque na maioria das vezes ela até sabe que ele bebe. E como o álcool é uma droga lícita e bem aceita pela nossa sociedade, ela não imagina que ele faça uso de outras drogas. Essa descoberta tardia é muito comum, no geral, em todas as famílias. Temos estudos que relatam que na grande maioria dos casos, a família só vai descobrir o uso de droga do familiar após uns 4 anos e demora, em média, 2 a 4 anos para aceitar e buscar tratamento. E até lá, a doença já evoluiu. Isso a família pode ser bem estruturada, informada, independente do modelo da família. O mais comum é a demora na descoberta, mesmo porque existe uma evolução da doença. E conforme ela vai evoluindo, vai mudando o comportamento da pessoa que está fazendo uso. E aqui fica uma dica para você observar o comportamento do seu familiar, se ele está mudando o comportamento sem um motivo aparente. É importante ficar alerta e conversar para entender o porquê da mudança de comportamento. Então, descobrir que seu esposo usa droga depois de alguns anos de relacionamento não significa que você não estava sendo uma boa esposa, mas significa que ele estava fazendo uso e manipulando você e situações para esconder o uso dele. Esta é uma situação. A outra é que pode ser que ele ainda não seja dependente da droga, ou que tenha apenas uma dependência leve, porque a dependência química pode ser leve, moderada e grave. Às vezes a esposa fica se cobrando por não ter percebido antes e fica se culpando. Como é que eu posso não ter percebido antes? Poderia tê-lo ajudado há mais tempo. E coloca a culpa sobre si mesmo. Começa a pensar que não foi uma boa esposa, que deve ter faltado algo. Enfim, é um momento difícil e angustiante. Geralmente, a primeira reação da pessoa que é dependente ou usuária de drogas quando é descoberto o seu uso é a negação. Diz que a droga não é sua, que guardou para amigos, mas quando ela não consegue usar este argumento e tem que assumir que fez o uso, diz que não é dependente e que só usa algumas vezes e em certas ocasiões. Pode até ser que aconteça assim mesmo e que seu uso esteja ainda ocasional, que é quando a pessoa faz uso apenas em algumas circunstâncias. Neste caso, fica mais fácil de conversar, entrar em um acordo para parar com o uso ou buscar ajuda de um profissional para entender qual é a necessidade de buscar na droga aquilo que ele está buscando, seja qual for a sua busca. A maneira de conduzir esta situação depende sempre de como é o relacionamento do casal. Se é um relacionamento onde existe diálogo, escuta, afetividade, o diálogo é sempre o primeiro passo. E aqui eu vou colocar algumas sugestões que podem lhe ser úteis, de acordo com o seu caso. Vamos lá. Se você descobriu que ele usa droga e o seu uso é recente e em pouca quantidade, se ele ainda não teve nenhum comportamento modificado pelo uso de drogas, se você ainda consegue ter um bom relacionamento com ele, se ele interage bem no meio familiar, porque tem pessoas que estão no uso, mas é um uso que chamamos de uso recreativo ou uso ocasional. Se ele não modificou o seu comportamento, e você consegue fazer o diálogo, ainda é um caminho. Então aqui vai a minha sugestão. Converse com ele a respeito da situação, sem receio e sem crítica. Eu sei que não é fácil,
porque a decepção, a frustração, a surpresa desagradável é muito intensa. Não é fácil de aceitar quem amamos seja um usuário de drogas, mas se no seu caso ele já usa droga há bastante tempo e o seu comportamento está alterado, a dinâmica do casal mudou, ele mudou sua rotina e o ambiente da família não é mais o mesmo, às vezes com brigas constantes, as noites fora de casa, ele falta no trabalho com frequência ou até já perdeu o emprego devido ao uso de drogas, mesmo que ele diga que passa as noites apenas bebendo. Não podemos esquecer que o alcoolismo é uma doença e também uma dependência, que não é apenas homens mais idosos que são alcoolistas. Infelizmente, temos muitos jovens que são alcoolistas. Nestes casos, é importante buscar a ajuda de um profissional da área da saúde para saber qual é o tratamento mais adequado. Pode ser um médico, um psicólogo, porém, se o seu caso está numa situação mais grave, ele usa um dia sim e o outro não, ou bebe todo dia, não tem controle, promete que vai parar e está aumentando o uso a cada dia que passa, o relacionamento do casal praticamente não existe, ele só consegue ficar sem usar enquanto está trabalhando, e isso quando ainda está trabalhando, e você não consegue fazer nenhuma intervenção, porque ele não aceita diálogo, está numa negação constante e está compulsivo pela droga. Nesse estágio, você pode propor a ele uma internação para fazer um tratamento. Pode até sugerir que seja de 30 dias, só para conter a compulsão. Caso ele não aceite, o que é mais comum, você deverá buscar ajuda profissional para saber como lidar com essa situação. Porque você também não está preparada para lidar com o esposo que usa droga e não quer tratamento. É hora de você mudar a sua postura e o seu comportamento. Não tome nenhuma atitude impensada nem precipitada para não se arrepender mais tarde. Mas não fique esperando ele tomar atitude, porque quando a pessoa está no uso compulsivo, ela só pensa na droga. A sua energia mental é toda voltada para saber como ela vai driblar todas as situações para fazer o uso da droga. Não aceita tratamento nem intervenção. Esse é o funcionamento mais comum, porque a maioria das pessoas que são dependentes, elas demoram alguns anos até aceitar que são dependentes e que não têm o controle do uso da droga. Elas ficam no auto-engano que tem um controle, que consegue parar quando quiser. Esta é a maneira de fugirem de sua realidade e de não enfrentar os problemas que são causados pelo uso da droga. E aí você não deve esperar que ele mude ou que ele aceite o tratamento. Você deve mudar a sua postura. Não espere ele mudar o comportamento dele. Mude o seu e cuide de sua saúde mental e emocional. Agora que eu já lhe dei as sugestões de como lidar com essa situação de seu esposo usando drogas, eu vou finalizando nosso vídeo de hoje, mas não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário ou a sua sugestão. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fica em paz.